E aí, pessoas, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Vamos para a nossa última aula referente ao nosso capítulo 3. Nesse slide é possível ver ruínas da cidade inca de Machu Picchu, no Peru. Machu Picchu foi uma das poucas cidades incas que sobreviveram à conquista espanhola, provavelmente por não ter sido descoberta na época colonial. A cidade foi construída no topo de uma montanha, no vale do rio Urubamba, a cerca de 1.400 metros de altitude. Abandonada por seus habitantes em época incerta, a cidade ficou coberta pela vegetação até ser encontrada pela expedição do arqueólogo norte-americano em 1911. Acredita-se que a cidade tenha sido um local de cultos realizados pelas Virgens do Sol, pois a grande maioria dos restos mortais encontrados ali eram de mulheres e crianças. Acredita-se que os incas tenham chegado às terras férteis da região do Cusco, sul do atual Peru, no final do século XIII. Influenciados pela cultura de outros povos que viviam na região, os incas fundaram a sociedade que alcançou grande expressão por quase 3 séculos até a chegada dos espanhóis. Os incas formaram um império na região da Cordilheira dos Andes, onde atualmente se localiza partes do Equador, do Peru, da Bolívia, do Chile e da Argentina. O sistema de governo inca era centralizado nas mãos do imperador, que assumiu o título divino de Filho do Sol. Essa sociedade era dividida em 3 grupos. Na base ficavam os escravos, selecionados para proteger seus senhores. Na parte do meio da pirâmide ficavam os nobres, que eram membros da família do Inca ou seus descendentes, dos chefes de clãs, e os sacerdotes, denominados de Grande Inca. Ficava no topo da pirâmide e realizava cultos ao sol. Eles eram responsáveis pelos cultos religiosos e pela educação dos jovens. Nesse slide é possível ver a técnica da economia inca, o terraceamento. Então, essa técnica agrícola de plantio elaborada para a contenção de erosões causadas pelo escoamento da água em áreas de vertente. O terraceamento foi inventado pela civilização inca não somente para a conservação dos solos, mas também para a ampliação dos espaços cultivados, uma vez que sua localização se dava em maior parte na Cordilheira dos Andes, onde existiam poucas áreas planas, por se tratar de uma forma de relevo geologicamente recente. Atualmente, essa técnica é amplamente utilizada em produções agrícolas no sul da Ásia. Além de evitar a erosão e ampliar as áreas de cultivo, o terraceamento também é importante no sentido de aumentar o aproveitamento da água, pois, dependendo do tipo de terraço aplicado, as águas das chuvas são armazenadas ou retidas, podendo ser reaproveitadas ou direcionadas para outros lugares. Só para lembrar a vocês que a civilização asteca ela já utilizava a forma de chinampas para a produção agrícola. Na agricultura inca, o principal produto de cultivo era a batata, mas eram também cultivados o milho, a quinoa, a batata doce, o abacate, o feijão, o tomate, algodão, entre outros. Como o relevo da região andina é bastante acidentado, os incas desenvolveram terraços nas cordilheiras, que formavam superfícies planas para o plantio. Dedicavam-se também à atividade pastoril, com a criação de alpacas e lhamas, que além de fornecer leite, lã e carne, serviam como meio de transporte de cargas. A religião inca comandava boa parte da vida e da cultura. Eles eram politeístas, ou seja, adoravam diversos deuses que eram associados a elementos da natureza, como o sol, a lua, o rio, a chuva e etc.
Praticavam também rituais com sacrifícios humanos, esperando dos deuses uma resposta em forma de chuva, de boa colheita ou de proteção. O principal deus inca era o deus Sol. Ele era o deus supremo que exercia soberania no plano divino. Era a divindade mais importante para os incas, adorado em muitos santuários. Ele possuía um grande templo em Cusco, a capital do Império Inca. Um fato interessante é que a cultura inca não morreu com o passar dos anos. Assim, ainda hoje é possível visualizar o que um dia foi um vasto império. Desse modo, a cultura inca é bastante presente no Peru, principalmente na cidade de Cusco, onde estão presentes ruínas do império. Assim, lugares como Machu Picchu abrigam um santuário religioso descoberto em 1912 por um pesquisador norte-americano. Além disso, Vale Sagrado é outro ponto que hoje é visitado por turistas. Vamos para as curiosidades. A primeira é: o quipu era um dos principais instrumentos usados pelos incas para comunicação, coletamento de dados, registros de censo e etc. Assim, cada nó que se dava em cada cordão significava alguma informação distinta. Já a segunda, os incas foram os primeiros a cultivar batata, aproximadamente 7.000 anos atrás. Terceira, Machu Picchu, conhecida como Cidade Perdida dos Incas, fica localizada em uma região tão alta nas montanhas que só veio ser descoberta em 1912. Quarta, as casas não possuíam móveis e eram ocupadas apenas por esteiras e tapetes. Quinta, a divisão de terras do Império Inca era feita de acordo com a quantidade de pessoas na família. Assim, não faltava alimentos para comer. E aí, pessoas, concluímos mais uma aula, finalizamos o nosso capítulo 3. Segue aqui a atividade. Qualquer dúvida ou questionamento, passa lá e deixa no WhatsApp, tá bem? Então, desejo a vocês um bom e maravilhoso final de semana.